Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, antes do vídeo propriamente dito, preciso pedir a você que ainda não é inscrito, que nos ajude fazendo a sua inscrição. A sua inscrição nos ajuda junto ao YouTube. Também deixe o seu like, o seu joinha, assista o vídeo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho, só assim você vai ser avisado todas as vezes que nós gravarmos um vídeo. Tá bom? Deus nos abençoe. Nós tivemos um tempo parado sem gravações por motivos justos, mas hoje nós estamos voltando em nome de Jesus. E quero voltar, queridos, com uma passagem que muitos pregadores, muitas pessoas já falaram sobre ela, que é a situação de Naamã, o general Naamã, tá? E eu quero dar título a este vídeo de Naamã e o rio da humilhação. Essa palavra encontra-se em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, que nos diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E a gente não vai ler o capítulo todo, mas muitos já conhecem a história, e por gentileza, se você não conhece, procure ler 2 Reis, capítulo 5 em diante. Muito bem, queridos. Ele era um homem ímpio que não acreditava em Deus, ou seja, no Deus de Israel. E ele tinha um comportamento impecável diante do seu senhor, do seu rei, tá? Como consequência, possuía muito respeito, era muito respeitado diante do seu senhor. Nós, como cristãos, temos tido o mesmo respeito e a mesma consideração para com os nossos senhores nessa terra? Será que nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, temos também sido respeitados pelas pessoas que estão sobre nós em autoridade, seja ela secular, seja ela no campo material, seja ela no campo espiritual, nas igrejas? É um caso a pensarmos, tá? E a Bíblia narra que este homem, ele era possuído por uma lepra. E a Bíblia também nos fala que lepra, muitas vezes, na maioria dos casos, ela simboliza um castigo de Deus em decorrência do pecado. Por que castigo? Porque você peca, e o resultado desse pecado, na época, era a lepra. Você errava, a lepra vinha. E hoje, a lepra, simbolizando, hoje, a lepra é esse pecado. Então, veja bem, nós podemos trazer como exemplo, nessa relação de castigar, que eu falei agora, que talvez você não tenha me entendido, mas se você for lá em Números, capítulo de número 12, nós vamos ver que Miriam ficou leprosa em decorrência de rebelar-se contra o seu irmão Moisés. Ela ficou leprosa. Por isso o pastor Heraldo está dizendo que a lepra na época era decorrente de um pecado, de um erro contra Deus. Então, Naamã, ele era um homem muito estimado em seu país, mas sobre a sua carne existia uma maldição. Sobre a sua carne existia uma maldição. E nós podemos imaginar Naamã participando de festas, com certeza ele era condecorado, era
homenageado frequentemente, era convidado, as pessoas gostavam de ter Naamã em suas mesas, em suas casas, porque era uma pessoa ilustre e considerada pelo rei da Síria. Então, queridos, a gente fica imaginando Naamã sendo reverenciado com aquela pomposidade e automaticamente vê Naamã chegar em casa, tirar a sua farda, o seu vestuário, né, de soldado que era, de general que era, e a gente fica imaginando que quando ele começava a tirar, aquela roupa agarrava naquelas feridas, que a lepra é uma ferida, e a gente imagina um quadro tenebroso, né? Nós temos que pensar que tudo isso era plano de Deus, tá? E a Bíblia, ela faz uma ilustração, tá? Que compara o crente a uma garça. Eu não sei se você sabe disso. As pessoas às vezes falam sobre a águia, mas a Bíblia também compara o crente com uma garça. Você vê que a garça, ela vive em lugares com muita sujeira, né? Com muito lodo, com muita lama, aquelas coisas todas, né? Em alguns lugares onde a maré baixa, a garça pousa ali naquela lama, o pé dela vai atolando. Mas a garça, se você olhar para uma garça, você sempre vai vê-la com a plumagem branca, impecável. Os pés dela até se sujam, porém a sua plumagem está sempre branca como a pura neve. E nós, como servos, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, nós precisamos ter esse pensamento. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós precisamos não contaminar as nossas vestes que outrora foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o que é surpreendente nessa passagem que Naamã acreditou na palavra de uma menina que havia sido levada cativa e que passou a ser serviçal da sua esposa. Ele acreditou na palavra, a menina falou, olha, ela viu Naamã com aquele problema e falou, poxa, se meu patrão tivesse, se meu senhor tivesse frente ao profeta que há em Samaria, se referindo, é claro, ao profeta Elias. Então, a gente vê algo interessante aqui, tá? Que de repente, Elias, o rei da Síria, manda carta ao rei de Israel, e a gente vê que o rei de Israel recebe a carta com certa reserva, preocupado, e fala sobre o profeta. E a gente vê que o profeta, né? A gente vê que o profeta que estava em sua casa, a gente vê que Naamã chegou com seus carros, está no verso 5, no capítulo 5, no versos 9 e 10, fala que Naamã chegou com seus cavalos, sua carruagem, seus cavaleiros. Eu disse profeta Eliseu, desculpe, tá? Profeta Eliseu estava em casa e ele simplesmente falou o seguinte, fala com ele. Geazi recebeu o homem na porta, né? Com certeza Naamã estava esperando que Eliseu viesse até ele. Afinal, ele era quem era. Mas Eliseu simplesmente mandou falar para Geazi. Geazi, fala para ele chegar no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e a carne dele vai tornar a ser tenra, a ser branquinha, a ser pura. É claro que Naamã ficou decepcionado, tá? Ficou indignado. Não era o tipo de recepção que ele esperava. Muitas vezes nós esperamos algo de Deus que quando vem ao nosso encontro, não é o que nós esperamos, mas é o que Deus manda fazer. E isso às vezes nos decepciona. Então, a gente vê agora que o pecado de Naamã, que ficava aparecendo ali, era justamente a altivez, o orgulho, a soberba. Naamã era como tantas pessoas que nós vemos hoje em dia. Elas creem em Deus, sabem que Deus pode fazer alguma coisa, pode restaurar a saúde, pode restaurar casamento, pode restaurar a sua família, mas elas querem dizer como Deus deve trabalhar em suas vidas, e não é por aí.
É aí que eu falo sobre esse título. Mergulhar no rio da nossa humilhação. Porque sempre após a humilhação, queridos, com certeza vem a nossa recompensa. E nós vemos então que com todo orgulho Naamã ia desistir, mas tinha pessoas ao lado dele que eram sensíveis. E falou: Senhor, nós saímos de tão longe, viemos aqui, o que custa fazer isso? E o que custa? Tem um ditado, tem uma palavra que nos diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Se Naamã não obedece, ele ia sacrificar a volta, ia voltar do mesmo jeito. Muitas vezes a pessoa, por não obedecer a palavra de Deus, chegam nos cultos das igrejas, assistem o culto, batem palma, gritam, pulam, sapateiam, mas voltam do mesmo jeito que chegaram, com aquela carga negativa para casa. Por quê? Porque não querem obedecer a palavra de Deus. E o resultado nós vemos aqui, tá? Naamã mergulhou no Jordão. Agora você imagine, ter que deixar soberba, altivez, egoísmo, tudo de lado. Um homem que era reverenciado na Síria, de repente olhou para aquele rio Jordão e falou: poxa, na Síria tem 2 rios maravilhosos que dão de 10-0 nesse aqui, por que eu não poderia mergulhar lá? Querido, aonde está a nossa humilhação? Nós temos que mergulhar nisso e ver a profundidade disso tudo. Lembra que Jesus, uma vez passando em determinado local, viu de longe João batizando justamente nesse rio, rio da humilhação? E o que aconteceu? Jesus se aproximou e João falou o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar nem a sandália dos pés. Jesus sabia quem era, Deus sobre tudo e sobre todos, encarnado, porém continuava sendo 100% Deus. E João, reconhecendo a sua insignificância, falou: Senhor, porque Jesus pediu para ser batizado, mas Senhor, Jesus falou assim: importa que se cumpra as Escrituras. E Jesus foi batizado no Jordão. E após o batismo de Jordão, o ministério de Jesus deslanchou. Automaticamente ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e foi tentado, e ali ele resistiu. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra. Voltando a Naamã obedeceu essa palavra, embora relutasse. E deu o primeiro mergulho, levantou e a carne continuava com problema. E deu o segundo e a carne com problema. Eu fico imaginando que entre o terceiro e o quarto mergulho, Naamã deve ter pensado o seguinte: estou fazendo o papel de bobo. Vou continuar mergulhando nessa lama, nesse rio sujo. Mas ele já estava ali. E o resultado foi que, após o 7º mergulho, Naamã levantou, emergiu com a pele pura, sem um resquício qualquer, nem de cicatriz, lisa. O que Naamã não quis, Jesus fez. O que Naamã não queria, Naamã também acabou fazendo. E talvez o que você, meu querido, não queira, é preciso fazer. A humilhação, ela precede a exaltação. Diz a Bíblia o quê? Que os humilhados serão exaltados. Eu não sei por que problema você passa. Eu não sei o que você está precisando. Com certeza de Jesus, mas eu digo na sua vida, seja em família, seja em trabalho, seja aonde for, nós precisamos muitas vezes nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que na frente o Senhor venha nos exaltar. Eu quero dizer para você que assim como Naamã se humilhou e mergulhou no Jordão, Jesus se humilhou e mergulhou no Jordão, sendo inaugurado aí o seu ministério na terra para nos trazer os evangelhos. Então que nós possamos também ter o mesmo pensamento. Humilhar-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para sermos exaltados. Lembre-se, vivemos o momento da graça.
O Espírito Santo está sobre a terra e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?